Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, graças a Deus, estamos podendo estar mais uma noite do Senhor, né, amados? É verdade, meu Deus, vai estar com o Senhor. Tem alguém triste aqui, irmão? Não, amém. Jesus, que triste. Deve ter Feliz, todo mundo alegre na presença do Senhor. é principal, irmão, de estar aqui na igreja. Glória! Isso eu não tenho dúvida. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vou estar lendo bastante versículos para nós entendermos o contexto todo. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Irmãos encontraram, né? Amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era o dia dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a um quarteto de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse mais: lança as cordas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passava a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorriam uma rua ao longo, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando em si, disse: agora sim, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo e o que o povo judeu esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, que a alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava, e assim era, e dizia: é o anjo, é o seu anjo. Mas Pedro, perseverando em bater, e quando abriram, viram-se e se espantaram. E acenando ele com a mão para que se calassem, contou como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciei isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sempre já havia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom,
mas esse vindo de comum acordo ter com ele, o homem tendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia dos pais do rei. E num dia designado, vestido herói das vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigiu-se a palavra. E o povo exclamou: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de místico inspirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gosto de fazer uma leitura, se for preciso eu faço o texto inteiro, que assim a gente dá para trabalhar e compreender a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Meus queridos e meus amados irmãos, o tempo de angústia havia chegado. Uma grande fome assolava o mundo inteiro nos dias do imperador Cláudio. Isso aí se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 28. Neste tempo, glória a Deus. Neste tempo, os judeus foram expulsos de Roma, de Jerusalém, desde o martírio de Estevão. Os cristãos estavam forte tensão na sua providência misteriosa de Deus. Permite que pelo mal o atingisse. Seus filhos na sua bondade, Deus fortalece seus filhos no vale da dor, pois seu poder de livrar seus filhos nas horas de extrema urgência. Deus jamais perde o controle da situação, nem permite que seus filhos estejam provados sem tirá-los resultado desses fatos gloriosos. Meus queridos, naquele tempo houve uma grande fome no mundo inteiro. E diz a Bíblia, queridos, em Atos, em capítulo 18, no versículo 2, que Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma. Não ficou nenhum judeu em Roma. Tamanho era a fome que se estabelecesse. Em 11:28, a gente sabe que foi o profeta Agabo que profetizou que ia haver uma grande fome no mundo inteiro. E houve essa grande fome. É por isso que veio Priscila e Áquila, que eram dois discípulos de Paulo, no capítulo 18. E meus amados, e a perseguição estava forte nos cristãos. Era tempo de angústia, chegando a grande fome, assolação no mundo inteiro, né? Queridos, e nós vemos que em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, os cristãos estavam sob forte pressão, tensão na sua providência misteriosa. Deus permite que o poder do mal os atingisse. Meus queridos, nós somos cristãos. Aleluia. Nós somos crentes, amados, em Jesus Cristo. Mas o fato de nós estarmos em Jesus Cristo, o fato de nós estarmos orando, queridos, o fato de nós estarmos consagrando as nossas vidas a Deus, estamos jejuando, não quer dizer, queridos, que nós vamos estar blindados. Não quer dizer que nenhum mal não vai suceder a nós. Capítulo 5 de Mateus diz que o sol brilha para o justo e para o injusto. Isso é a graça comum de Jesus Cristo. O mesmo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Certa feita, amados, quando eu era da Assembleia de Deus, teve um congresso lá, uma irmã saiu feliz. O irmão do círculo de oração saiu feliz lá, saiu alegre do culto. E de repente, quando
quando ela atravessou a rua, o motoqueiro bateu nela. Bateu que voou, acho que ela não era voante, ela voou. E na hora ela falou assim, ela falou, Joana, que tinha outra irmã lá que era Joana, Joana. Aí depois ela levantou, querido, se levantou ali, ela não teve nada, ela é até mãe da esposa do pastor amigo meu, o pastor Daniel. Domingo ele me chamou lá de lá, pô, pastor, subiu tudo. Ah, irmão, estou por aqui, estou por Jabaquara, não estou andando muito, não estou saindo muito, estou dando prioridade para a minha igreja. Mas, irmãos, ela não teve nada. Mas tem coisas, queridos, na vida da gente que sucede a uns e não sucede a outros. Né, queridos? Meus amados, tem uma irmã lá na igreja, na mesma igreja, a irmã nova. Ela era uma senhorinha, eu gostava muito de conversar com ela. Ela morava sozinha. Ela saía de domingo da escola dominical, não faltava uma escola dominical, velho. E nem um culto. E um dia a irmã nova disse que estava lá em Recife, lá, e ela disse que estava esperando o ônibus. E ela disse que o ônibus passou e ela não pegou. E ela disse, naquele dia eu peguei, pastor. Eu xinguei o motorista. Eu fiquei brava, eu fiquei furiosa. Aí ela disse que quando foi poucos minutos depois, aí ela viu a notícia que o ônibus que ela ia pegar tinha tombado. Tinha tombado numa curva. E tinha até morrido gente. E ela não entendeu que foi o livramento de Deus aqui dali. Tem coisas que a gente, querido, tem coisas que a gente reclama. Tem coisas que a gente murmura, queridos, mas nós não sabemos o desígnio de Deus. Nós não sabemos, queridos, nem o que vai, não nos pertence, o ontem não nos pertence. O amanhã não nos pertence. O daqui a 5 minutos não nos pertence. Vocês veem, queridos, que esse texto que eu li aqui, o apóstolo Pedro, ele foi preso por Tiago, irmão de João. E vocês veem, queridos, que diz aqui, no capítulo 12, quando tem a perseguição à igreja, aos crentes, aos cristãos, queridos, diz que Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Queridos, não tem um texto bíblico no Novo Testamento de que Deus promete e que o cristão não vai sofrer, de que o cristão não vai passar provação, de que o cristão não vai passar dificuldade, de que a enfermidade não vai chegar na vida do cristão. Não existe um texto bíblico, ao contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci. Queridos, se Jesus venceu, nós vamos vencer, em nome de Jesus Cristo. Mas quando que nós vamos vencer? Quando nós entendemos, queridos, de que nós não estamos blindados, de que, queridos, de que nós orando, queridos, nós temos uma vida com Deus, nós andamos, né? Os discípulos foram chamados a primeira vez cristãos, no capítulo 11 de Atos, quando se identificaram que a obra dele eram as mesmas obras de Cristo, e não era só porque fazia milagre, e não é só porque a sombra de Pedro curava, e não era só porque o coxo andava, e não era só porque o cego via, mas será a conduta deles, porque eles guardaram o sermão que Jesus falou, o sermão do monte. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem anda na luz como Cristo andou, ele não anda nas trevas, ele anda na luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem acompanha Jesus, queridos, está na luz, está caminhando na luz.
Eu postei até no grupo essa semana. Que haverá um tempo que vai haver fome. Fome de quê? Fome de comida, não, fome da palavra. Aleluia. Esse tempo da qual Amós falou aqui é uma profecia para quando a grande tribulação, quando o Espírito Santo for tirado da terra, quando acontecer o arrebatamento da igreja, que a igreja vai subir, muitos vão procurar a palavra, muitos vão pegar aqueles que estão desprezando a palavra, desprezando a Bíblia sagrada, não tendo tempo, não tendo um minuto para orar, não tendo um tempo para a palavra de Deus, enjoado da palavra de Deus, queridos. Quanto tempo o celular tira de nós, queridos? Eu estava vendo esses dias, queridos, um WhatsApp, por exemplo. Um WhatsApp, você vai conversando ali, é porque você não conta. Se você contar mais ou menos 10 minutos, eu vou botar 10 minutos só, mas eu vou botar 2 minutos, ou 1 minuto. Se você contar em 1 minuto o tanto de mensagem que você manda, tem pessoas que ela é inquieta, tem pessoas que ela não consegue largar o celular. Tem pessoas, queridos, que eu vejo, você vê nos ônibus, as pessoas estão assistindo o vídeo. Quando os irmãos me veem aqui na igreja, às vezes eu estou no computador, eu estou com o celular. Eu estou sempre, principalmente quando eu vou pregar, eu estou sempre lendo, relendo. Tem bastante livro aqui no meu celular, estou lendo, relendo, lendo de novo, lendo, relendo. Mas, meus queridos, mas quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente perde conversando com outra pessoa? Quanto tempo a gente vai varrer a porta, a calçada? Quanto tempo conversa com a vizinha? Quanto tempo conversa, queridos? Mas e o tempo da palavra de Deus? Eu gosto muito de uma coisa. Eu estou lendo o livro dos Salmos. Eu estou no capítulo 34, ou no número 34. Os teólogos falam que não pode falar capítulo, tem que falar número. Concordo, mas a gente é acostumado a falar capítulo. Teórico é muita. Sabe, se eu seguir uma linha assim. Eu estou no 34, eu estou lendo os Salmos e estou lendo o livro de Marcos. Você colocar um propósito, eu vou ler tal livro. Vou ler tal livro. Que livro que me chama a atenção? Eu vou ler tal livro. Às vezes você escuta uma mensagem, eu vou pesquisar sobre essa mensagem. Eu vou ler o livro de Atos. Aí, queridos, Pedro e Tiago foram presos. E diz que isso eles pegou para maltratar os cristãos. Isso era alguém que fala que isso era. E tem aqui sobre algumas das igrejas para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Era a Páscoa. Vocês veem, queridos, que agradava aos judeus isso daí. A perseguição, queridos, era grande diante da igreja. A primeira perseguição que teve aqui foi a perseguição política. Em segundo lugar, a perseguição política. Herodes Agripa já havia prendido alguns dos cristãos para maltratá-los e já havia passado ao fio da espada Tiago, irmão de João. E agora encerraram Pedro na prisão até o fim da festa da Páscoa, para então sentenciá-lo à morte. Então Herodes era neto de Herodes o Grande, o perverso rei que mandou matar as crianças de Belém, sobrinho de Herodes Agripa, aquele que mandou e matou a João Batista e zombou de Jesus. Herodes Agripa foram criados em Roma. Meus queridos, vocês veem que a primeira perseguição era política.
e também, queridos, religiosa. E diz aqui, queridos, que a segunda perseguição era religiosa, agradava aos judeus. A intenção de matar a Tiago era para agradar aos judeus, que quem perseguia a igreja no início era o sinédrio, eram os judeus. Aí diz aqui que ele, em primeiro lugar, a intenção era prender Pedro, era obter dividendos políticos. Herodes prendeu Pedro com o propósito de matá-lo. Após 7 dias da festa da Páscoa, o único propósito de agradar os judeus. A intenção desse julgamento era buscar popularidade e não justiça. Durante os 7 dias da festa dos pães asmos, não podia julgar nem executar ninguém. E essa foi a razão pela qual Herodes resolveu potenciar a execução de Pedro. Pedro, o principal verbo dessa perseguição, era a ambição política de Herodes de obter favor dos judeus ortodoxos. Esses judeus desprezavam Herodes tanto por sua educação romana quanto seus e serras edomitas Herodes. Aí, queridos, a intenção dele era agradar os judeus, e depois da festa, que ele era judeu também, esse Herodes aqui, e depois da festa religiosa, que era dado até o privilégio para Herodes ele ler. Era uma pessoa religiosa, mas ele matou a Tiago, e isso agradara ao judeu, e Pedro ficou preso. Aí nós se perguntamos, queridos, por que Deus ele livrou a Pedro e não livrou a Tiago? Capítulo 11 de Hebreus diz que muitos irmãos alcançaram o testemunho pela fé. Muitos irmãos apagaram a força do fogo. Uns foram tentados, uns foram jogados nas arenas para ser comidos por os bichos, do Coliseu Romano, por exemplo. Mas outros, queridos, foram cerrados ao meio. Alguns acreditam que foi Isaías que foi cerrado ao meio. Alguns foram livrados, fecharam boca de leões. Por exemplo, Daniel, por ele estar orando, só por causa dele ter uma vida com Deus, dele ser diferente, dele estar orando, veio uma calúnia e Daniel foi jogado na cova do leão. E na cova dos leões, queridos, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou na cova dos leões. Não livrou dele entrar na cova dos leões, livrou ele lá dentro da cova dos leões. A ponto do rei perder o sono, a ponto do poderoso rei se preocupar com o servo de Deus. Cada um de nós, queridos, Deus tem uma obra e tem uma promessa, e Deus vai usar cada um. Uns, queridos, como Tiago, é o discípulo de Deus. Ele foi morto com a espada. Uns vai ter livramento, outros, queridos, vai ter o privilégio de Tiago, como foi Tiago, foi o primeiro apóstolo a ser morto. O privilégio de sair dessa terra e habitar com o Senhor. E Pedro ficou preso. Imagina a cabeça de Pedro. Imagina a cabeça de Pedro, sabendo que Tiago estava morto. Tiago foi lá e cortaram o fio da espada. E Pedro estava no cárcere. Mas Pedro ele não estava desesperado. Pedro não estava dormindo porque estava desanimado. Não, Pedro não estava para isso não. Pedro estava lá, queridos, porque uma certa feita ele estava no barco
E tinha um homem lá, que o mar estava revolto, que o vento era contrário. E esse homem se encontrava como? A popa, dormindo. E era dormindo mesmo. E a ponto dos discípulos perguntar: mestre, não te importa que perecemos? É tão profundo isso, né? Enquanto estava todo mundo desesperado, Jesus estava dormindo. Quando Jesus acorda, repreende o mar se acalma. Aquele que fez todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Ele, queridos, que domina todo ser vivente. Ele que levantou aqueles velhos lá no Jonas, ficou com dó, ficou ali com dó, mais com dó daquela árvore que os bichos comeram, Deus foi mandando a árvore, do que aquele povo pecador lá. É o Deus que domina sobre tudo. É o Deus que domina o universo. É o Deus que domina os mares. É o Deus que conhece a cada coração, a cada pensamento. Imagina você agora. Nós temos no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. Imagina o tamanho do nosso Deus. Eu não estou falando tamanho de tamanho não. Estou falando em poder. Que Ele sabe agora o que você está pensando, o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou sonhando, o que você está sonhando. Ele sabe o teu projeto. Ele sabe o teu passado. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe daqui a 10 anos. Ele sabe daqui a 1000 anos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Pedro estava dormindo. E a igreja estava orando. Capítulo 4 de Filipenses diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições e orações sejam em tudo reconhecidas diante de Deus. Oração e ação de graça. Já ora agradecendo já. Tem oração, queridos, que não é respondida. Apóstolo Tiago diz: pede e não recebes. Por quê? Porque pede mal. Por quê? Pedes para gastares com seus próprios deleites. Mas quando a oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, prevaleça a tua vontade. Quando o meu coração está alinhado com Deus, Ele vai fazer o que eu quero. Aí Ele vai responder a minha oração. Por quê? Porque eles estavam orando aqui, pedindo para que soltasse a Pedro. Mas quem sabe no meio daquela oração, a igreja não disse: Senhor, vamos orar segundo a vontade de Deus. Porque nós oramos por Tiago e Tiago foi morto. Pois agora nós vamos orar segundo a vontade de Deus. Mas quando nós oramos segundo a vontade de Deus, aí Deus transforma a vontade dele na nossa vontade e responde a nossa oração do que nós estamos pedindo. Porque tudo o que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Aí diz a Bíblia que o anjo chega, toca do lado de Pedro e manda Pedro se levantar, e manda Pedro calçar a sandália. Olha que o anjo não tem pressa. 4 quartéis de soldados, 16 soldados, talvez trocasse todo. Manda Pedro calçar a sandália, manda Pedro pegar a capa. Não se preocupa com soldados, não se preocupa com soldados. Quando Pedro ele sai, passa pela primeira quadra, passa pela segunda, diz a Bíblia que tem a porta de ferro. Essa porta se abre. Quando o anjo vai no Pedro, o anjo vai, quando deixa Pedro lá, os anjos, queridos, 1,14 de Hebreus, eles são espíritos ministradores a serviço dos santos. Quando o anjo faz a parte dele, quando Pedro sai, passa na porta, não
pai, quando Pedro chega na rua, pensa que é uma visão. Não é uma visão. É Cristo que mandou um anjo. Aí ele diz: verdadeiramente eu sei que o anjo do Senhor, e o Senhor mandou o seu anjo para me livrar. Chega lá, bate na porta, os irmãos estão em oração, talvez no cenáculo. Quando chega lá, a menina vem lá, quando vê a voz de Pedro, aí ela diz: é Pedro, vai falar para a igreja que está orando. Ele fala: menino, tu está fora de si, não é Pedro não. Mas diz a Bíblia que Pedro perseverou em bater. A Bíblia era Pedro. Pedro encontrou como que Jesus livrou ele, mandou o seu anjo. Aí só vocês veem isso para me concluir. Depois de tudo isso, Herodes tem a contenda com esse povo aqui, que é o povo de... E quando Herodes o procurou, aliás, aqui ó, versículo 20, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele, né? Aí fala aqui: e num dia designado, vestido Herodes as suas vestes reais, estava sentado no tribunal, e dirigiu-se à palavra. E o povo exclamou: não é voz de homem, é voz de Deus. Ele estava com suas vestes reais. As vestes reais deles eram de prata, e quando o sol batia, resplandecia. Aí diz a Bíblia que ele começou um discurso, e o povo começou a exclamar: não é voz de homem, é voz de Deus. Ele pegou a glória que era de Deus para ele. No mesmo instante veio um anjo. Vocês veem, ó. Primeiro começou a história que um anjo veio e soltou Pedro. Depois veio um anjo, terminando a história aqui, capítulo 12, e na mesma hora tocou nele. Quando tocou nele, diz a Bíblia que ele, na mesma hora, os bichos começaram a comer ele. E quando os bichos começaram a comer ele, diz a história que ele morreu podre. Ninguém chegava perto desse homem. Um assassino que matou a Tiago, a espada, que maltratava os cristãos, que maltratava a igreja, morreu comido de bicho, podre, podre. Quando uma pessoa está em estado de decomposição, quando ela é enterrada, ela começa a feder, como Lázaro lá já fede mal, Senhor. Já passa 4 dias já é 4 dias. Mas esse não, em vida, ele morreu apodrecido, porque ele pegou a glória que não era para Deus, que era de Deus, não era dele. E vocês veem, queridos, quando encerra esse capítulo, encerra a trama dele era matar Pedro, mas quem morreu? Ele. Porque Deus luta por sua igreja. Contanto que ele diz que nós estejamos orando, que nós estejamos vigiando, que nós estejamos, queridos, dentro da nossa vida consagrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Uma grande resposta, né? É uma coisa muito maravilhosa. E a gente vê que tudo isso aconteceu na graça. Também na palavra de Deus, Jesus, né? Dando o seu recado, sua resposta. Que maravilha, né? A gente vê a importância de orar, de buscar com sinceridade as coisas do lado. Vai ver que Enoque foi trasladado para não ver a morte, foi arrebatado vivo, porque ele andou com Deus. Essa palavra diz andou com Deus porque obedeceu os mandamentos de Deus. Porque o duro se vier a Deus é obedecer, o duro é cumprir. E quando nós cumprimos, a diferença acontece. Então nós temos um grupo de oração todas as segundas-feiras. Mas nós vemos que poucas são as pessoas que querem receber o poder de Deus e querem receber a resposta de Deus. Porque quem quer receber a resposta de Deus, vem para o grupo de oração e vem cedo, na hora da oração. A oração começa às 7 horas, termina às 8h40, 7h40, 40 minutos de oração. Então todas as pessoas que fizerem esse cumprimento vai ter possibilidade de receber de Deus milagre. Porque é através da oração que nós somos revestidos
espiritual. E a igreja, quando tiver oração, ela perece. Então, por que aí uma análise? O pastor Cícero já foi na igreja da nossa mãe Itaquá, e ele vê que lá o poder é muito maior do que aqui. Aí ele prega lá, a gente é um poder tão grande que a gente não precisa, é automático, né? Vai falando aqui, as palavras descendo, e o poder descendo, e as coisas acontecendo. Maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas têm compromisso com muita sinceridade. Tem culto, todos os domingos tem consagração. A gente não faz consagração na igreja todos os domingos, ou seja, além de orar, nós estamos fazendo consagração, pedindo a Deus para ver. Então, onde nós se dedica na palavra de Deus e faz com sinceridade, as coisas têm acontecido um milagre, acontecer coisas mais poderosas e mais maravilhosas. Então, nós estamos num culto onde nós podemos alcançar um milagre e o poder da parte de Deus, como foi pregado hoje. Um milagre acontece através da oração. A oração é começa com Deus. O próprio Jesus foi orar 3 vezes, pedindo a Deus, se possível, tirasse o carro dele. Quantas vezes? Toda vez que Jesus fazia um trabalho, ele ia para o monte orar lá. Olha lá que ele ia para o monte orar, se preparar, se encher de poder de novo. Ele já era cheio, mas ele ia para dar exemplo a nós não parar. Porque nós temos que fazer o que ele fez, nós temos que seguir as suas coordenadas. Então é impossível eu querer vencer, você querer vencer sem oração. Ninguém vai conseguir. E não é essa oração que a gente faz aqui, o pastor não é essa oração. Porque nós temos o nosso lugar em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você tem que estar orando. É necessário, a oração precisa ser uma oração para a pessoa escutar, mas ser em mente, tem que orar na mente. Quero que eu no lugar, eu estou orando em mente, eu estou orando em mente ali. Deus faz isso, na minha mente eu estou orando, eu estou falando com Deus, aqui, lá não pega a direção e não fica desprevenido. E da pessoa para os filhos, que eu falava maravilhosa, isso sempre, falava rica, poderosa, né? Não agradecer a Deus, para nós nossos casos, né? Meu Deus e meu Pai, todo poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, e pedimos que o domínio da palavra de Deus, igual que essa mensagem, possa ter certeza, Senhor, que precisa entrar na posição, entrar, Senhor, no conserto, Senhor, entrar na responsabilidade de buscar o Senhor de noite e noite e dia, Senhor. Porque também foi falado nessa noite, Senhor, que vai ter fome, e fome da palavra de Deus. Hoje tem palavra abundância no lugar dessa igreja, em toda a igreja, tem palavra à vontade, mas o povo não quer, Senhor. Mas vai chegar a hora que eles vão querer e não vai ter, meu Pai. Porque você vai buscar a igreja, vai buscar o seu povo. E quando acontecer isso, o Espírito de Deus vai entrar nessa terra, o que vai ser o desespero desse mundo, vai ser o desespero em todo lugar do mundo, porque não vai ter mais o auxílio do Espírito de Deus, não vai ter mais a palavra. Esses crentes que desobedeceram, que não fizeram nada com Deus, vão ficar com certeza, e eles vão chorar, vão gritar, vão se maldizer, porque o inimigo vai querer matar eles para poder sobreviver, vai ser salvo pelo seu próprio sangue, vai arrancar a cabeça, vai arrancar o braço, vai fazer maldade, se ele quiser se salvar, vai ser assim, se não quiser, não tem jeito. Então, graças a Deus, que aqueles que querem têm a oportunidade, têm chance. Meu Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. Repreenda a força das trevas contra esse povo, repreenda a força das trevas contra a tua casa, o teu povo. Abre o entendimento das pessoas nessa noite, Pai. Tira esse coração que está carnalmente, coloca o coração convertido, meu Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo, né? Então, pastor, vou para a outra, entendeu? Nessas condições que a irmã tem treino. Graças a Deus por isso, né, irmão? Tudo isso que Deus vai fazer um milagre. Nós sempre Deus vai fazer um milagre, porque tá? Esse é o verdadeiro Deus, aquele que está cansado, que está com problema, que vem, porque você deixou o coração de dominar. Aí você mostrou a coisa que você quer. Tá no glória a Deus, que nome de Jesus. Vai, Senhor. Vai, Senhor.